Da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz. Falar da mensagem da cruz um dia posterior àquilo que conhecemos como Reforma, a comemoração dos 503 anos da Reforma Protestante, é no mínimo inteligente. Relembrar todos os movimentos que precederam e depois tomaram força mediante a Reforma Protestante é necessário. Pensarmos na Reforma Protestante é nos lembrarmos do período do século XIII, em que os homens passaram a se atentar de uma forma mais aberta para aquilo que seria o Renascimento posteriormente conhecido. Um momento em que o homem se colocaria como um objeto também de importância e não apenas os templos, não apenas os ritos, não apenas a parte mística que levava não apenas a política, não apenas a economia, mas principalmente a religião naquele tempo, naquele momento. Um desvio havia sido estabelecido na terra. E através de grandes homens, Deus levanta aquilo que seria necessário, aquilo que seria ímpar para aquele momento, voltar às Escrituras. E no século XIII, alguns homens fiéis se levantaram, século XIV, dentre eles o mais conhecido John Huss, e ele simplesmente profetizou sobre aquele que viria e traria uma percepção correta daquilo que era o Evangelho. Passado tantos anos, um monge católico, conhecido como Lutero, incomodado com tudo aquilo que estava acontecendo em seu tempo, a maneira como estavam levando a parte espiritual, ele se lança em um conhecimento de Deus, até que ele percebe que tudo aquilo que havia sido estabelecido não era exatamente aquilo que estava sendo propagado. Um desvio havia sido estabelecido entre os homens, e uma volta era necessária. Então ele vai, mediante muitos movimentos, e coloca nas portas do castelo de Winterfield as 95 teses. E estabelece a partir de então os 5 princípios que norteiam a igreja nos dias atuais. Juntamente com a Reforma Protestante, aos que estudam, é bom sempre lembrar, veio aquilo que nós conhecemos como o surgimento da imprensa. E aí, a Bíblia, pela primeira vez, ela é impressa, claro, em pequenas tiragens, e ela passa a ser acessível à população. E à medida que o povo vai conhecendo, tomando posse daquelas verdades que ali estavam registradas, o povo vai se libertando da escravidão cultural que estava estabelecida através de um jugo incorreto. Naquele tempo, para se tornar doutor como Lutero, bastava ler e fazer uma tese do Novo Testamento, e você recebia o doutorado. O acesso que o povo tinha das Escrituras
eram através de ensinamentos em latim. Havia um obscurantismo absurdo, em que o povo era regido através da batuta do medo. Havia uma violência espiritual. As pessoas eram violentadas em sua espiritualidade para que constantemente pudessem ser submissas a um meio político religioso que trazia domínio sobre inúmeras pessoas naquele tempo. Percebam, diante dessa situação, então não apenas Lutero que se levanta como sendo o maior teólogo, aquele que mais produz material para dar respaldo àquele movimento, mas alguns outros movimentos se levantam, como o movimento dos empresários, os movimentos dos nobres, apoiando a reforma protestante para que pudessem respirar do jugo da igreja naquele tempo. E a reforma vem não apenas tomando sentido na igreja, mas também reformando a forma das finanças, reformando a maneira como se estabelecia nobres, se estabelecia reis, bispos naquele tempo. Juntamente com ele, esse movimento toma forma e sai da Alemanha e vai para a Suíça, para a Holanda, e pega ainda mais força, e lá na Suíça, em Genebra, se levanta um que era conhecido como o pastor, alguém que recebia muitos que vinham da França, porque a perseguição foi estabelecida entre os homens, e pessoas que declaravam que eram protestantes eram mortas. E elas buscavam ali respaldo, uma palavra de alento. E em Genebra encontravam um homem que era conhecido como o pastor João Calvino. E João Calvino, ao contrário de Lutero, produziu pouquíssimo, mas trazia consigo uma palavra pastoral de cuidado. E não eram poucos os que saíam da França com medo de morrer e iam para Genebra, e Calvino ia ali os consolando, e eles buscando uma direção do que fazer, porque se voltasse eles morreriam. Da onde surgiu aquilo que hoje nós conhecemos como uma vez salvo, salvo para sempre. Um testemunho de que, apesar de você estar com medo, se você voltar e morrer, você já está salvo. Então voltavam para testemunhar com a vida de que eles entenderam a mensagem, e a partir daquele momento eles não se dobrariam aos jugos daqueles que estavam violentando as pessoas espiritualmente. E esse movimento foi tão forte que dizem que deu inclusive força aos morávios, aquele movimento mais forte missionário, onde chegou o evangelho na América do Norte e começou a explodir os grandes avivamentos, a preço de sangue, a preço de vidas. O evangelho continuou sendo propagado, mesmo diante de guerras civis, resultado da reforma protestante, mesmo diante de perseguições religiosas, resultado da reforma protestante, mesmo depois de mudanças financeiras, como conversava com o filhão ontem, as primeiras famílias dos Estados Unidos, fortalecidas pelo cristianismo, cresciam, passavam a ter, além daquilo que era necessário, e formaram um modelo econômico que hoje nós conhecemos como poupança. E começou a tomar forma
O que as pessoas somente ouviam, as grandes bibliotecas ficavam presas, fechadas, em monastérios. A população passou a ter conhecimento, porque tinham liberdade de pegar não apenas a Bíblia, mas os livros, não os livros, mas os pastorais que eram impressos e distribuídos para a população. Então o povo passou a adquirir conhecimento, e como resultado da reforma protestante, a educação passou a ser um dos braços fortes. As grandes universidades passaram a surgir como frutos da reforma protestante. As maiores universidades dos nossos dias, da França, da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, foram frutos da reforma protestante. Engraçado, né? No berço de algo que surgiu por causa do cristianismo, hoje em dia está sendo rechaçado o cristianismo totalmente. A educação então surge como fruto da reforma protestante. E hoje em dia a gente vê que da fase mais terra estão querendo tirar o evangelho das crianças. A economia mais equilibrada, a maneira que se vê como capitalismo, não me batam, por favor. Por favor, não me batam. Mas tem muito daquilo que veio da reforma protestante. Os homens entraram. Eita! Os homens entraram em colapsos, as autoridades do tempo. Aquilo tinha que ser travado. Mas como trava algo que nasceu no coração de Deus? Então vem o século XVIII, o período das luzes, e surgindo com ele aquilo que nós chamamos de iluminismo, e por isso, iluminismo, século das luzes. E luzes por quê? Porque o homem passou a entender melhor, passou a compreender melhor, sendo que com o iluminismo entra também aquilo que nós chamamos de humanismo ainda mais forte, nascido lá com a Renascença, vindo no período da Reforma e ganhando forças absurdas naquilo que nós chamamos de iluminismo, como século das luzes. E os homens passam a deixar de olhar para Deus e passam a olhar muito para o homem. Os quadros já não são mais pintados com Jesus e os apóstolos, mas a cultura grega, helênica, passa a ter mais força, proeminência. Então, os melhores quadros eram aqueles que eram pintados com rostos de mulheres, com bustos de homens, com braços de homens. Sai então a teocracia e entra o antropocentrismo. E o homem passa a se importar mais com o homem, mas em contrapartida abandonando o Senhor. E aí nesse período, nos Estados Unidos pegando força, a igreja se movimentando, na Suíça a igreja também se movimentando. Então entra um período que nós conhecemos como o período daquilo que nós dizemos que é a alta crítica, em que o homem, baseado naquilo que hoje conhecemos como teologia liberal, ou liberalismo teológico, começa a negociar, conversar com os outros, não se conversava com ímpio. Então, com o liberalismo teológico, começa a conversar com outras religiões. E hoje nós conhecemos que um dos frutos do liberalismo teológico é aquilo que nós conhecemos nos nossos dias como ecumenismo. Então há uma conversa com o outro, há uma conversa com outras religiões, com aquela crença diferente, mas com isso,
algumas concessões são formadas. Um grande esfriamento chega à igreja, porque alguns pilares da fé cristã passam a ser questionados. Jesus morreu mesmo? Jesus ressuscitou mesmo pessoas? Chega naquele período um grande escritor conhecido como Rudolf Bultmann, e ele escreve algumas peças incríveis, e uma delas é Jesus, a mitologia de Jesus, a mitologia de Jesus. Será que Jesus era real ou era só um mito? Todos os milagres que ele fez. E aí começa-se então a questionar, por que orar? Por que ler Bíblia? O que importa é se importar com o outro. E aí surge aquilo que nós chamamos de alta crítica. A Bíblia, ela é questionável. A Bíblia não tem toda a verdade. Se formos olhar a Bíblia, nós vamos então entender que a Bíblia alimentou todas as guerras do mundo. Por isso que disse o grande sábio Salomão, no capítulo 1 de Provérbios e também no capítulo 1 de Eclesiastes, nada se faz novo nessa terra. Passa a ler um pouquinho, você vai ver que tudo que a gente está vivendo já aconteceu. Se nós olharmos a Bíblia no todo, alimentaremos a palavra do momento, né? Os preconceitos, um bando de balela. Deus do céu. Parece que em vez de evoluirmos, nós estamos retrocedendo. Aí surgiu um novo grupo conhecido como os fundamentalistas. E esse grupo se levantou dizendo, não é assim. Não pode ser assim. E se sistematizaram em defesa dos pilares do cristianismo. E o liberalismo teológico perdeu força, mas não morreu. Passaram anos, e com os irmãos Wesley, com Charles Spurgeon, com Jonathan Edwards, Deus foi levantando muitos avivamentos. Até que então, aquilo que nós conhecemos como movimentos que surgiram lá ainda na igreja primitiva, como o proto-gnosticismo, que se tornou gnosticismo, hoje em dia toma ainda mais força naquilo que nós chamamos daquilo que é o evangelho racional. Os púlpitos passam a dar menos importância à mensagem da cruz e passam a dar mais importância às agendas estabelecidas dos nossos dias. Se fala mais em coisas do cotidiano do que a mensagem do Evangelho. E simplesmente as pessoas vão se esvaziando, porque elas estão dentro dos templos, mas elas só estão dentro dos templos. Sim, falar da mensagem da cruz então é importante, porque no mínimo nos traz algumas necessidades de entendermos aquilo que Deus tem aos nossos corações. É impossível olhar para a mensagem da cruz e não perguntar, que amor é esse? Quem daria a vida por outro? Mas Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, por todos nós. E aí entra então a pergunta, se Ele deu a vida por todos nós, será que Ele não ama o ser humano com um amor incrível?
João 3,16, vocês já sabem, porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dizem que o que é preponderante nesse versículo é o tal, porque é depois do tal que vem o Filho. Entendem isso? É depois do tal, de tal maneira, que ele dá o seu Filho unigênito. Esse tal ainda é nos nossos dias. Deus ama todos. Se Deus ama todos, como nós homens acharemos que sabemos mais de amor do que Deus? Se Deus ama todos, mas Ele diz, não pode fazer, porque nós homens abrimos concessões e dizemos, pode fazer. É tudo por amor, é tudo para entender o ser humano, é tudo para abraçar o ser humano, mas olha, como assim? Se Deus, amando o mundo de tal maneira, deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, colocou uma condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem não crê já está condenado. É a sequência do versículo. Se Deus, amando o mundo, estabeleceu condições para que um homem pudesse usufruir desse amor, como nós humanos poderemos então abrir concessões para que mais pessoas se aproximem a despeito daquilo que Deus entende daquilo que eles estão fazendo. Que amor é esse? Certamente é um amor sacrificial, mas não é um amor de concessões. Certamente é uma entrega real, mas não é o passar a mão na cabeça naquilo que não tem que passar. Que amor é esse? É aquilo que estabelece uma transformação real na vida do ser humano, e não apenas algo fictício. Não, é uma transformação incrível. Que amor é esse? É um amor que sim, olha para a mulher e diz, ninguém te acusa, mas vá. João 8, mas vá e não peques mais. Duas coisas maravilhosas que Jesus mostra com essa mulher. Primeiro, quem te condena? Melhor, três, né? Primeiro, quem te condena? Segundo, vá. Todo aquele que recebe o Cristo não pode ficar. Ele precisa ir. Porque a ordem é ide. Reparou que o nosso mal é deixar muita pessoa e não enviar a pessoa? Aí terceiro, primeiro é quem te condena, vá, mas aí tem um ponto maravilhoso. Qual é? Não peques mais. Segunda verdade que entendo sobre a mensagem da cruz é a transformação necessária. Estava conversando ontem com uma pessoa e olha só, João capítulo 3 fala sobre o caso de Nicodemos. Nicodemos aparece para Jesus numa noite, para não ser visto. Mas provavelmente Nicodemos era um dos fariseus que acompanhavam Jesus e sentavam à mesa com Jesus, e ouvindo o que o Cristo falava. Gravem isso, pelo amor de Jesus.
Nós, quando pregamos, nós não temos que dar resposta para o mundo, nós temos que dar direção ao mundo. Porque as respostas vêm por causa de questionamentos. A nossa missão é pregar. E uma vez que a pessoa fica desestabilizada com aquilo que foi pregado, ela faz como Nicodemos, não se mostra na maioria das vezes na frente dos outros, mas vai procurar ali, no quietinho, no particular, para entender aquilo que foi pregado. Quando nós, pregadores, gravem isso, líderes, querem dar resposta da agenda cultural do nosso tempo, nós estamos incorrendo em erro. Não podemos divagar nisso. Nosso chamado é para pregar o Evangelho. E a agenda do tempo é Evangelho? Não, então vamos pregar o Evangelho. E aquilo que está sendo pregado, se bater no coração, passou na mente, entrou no coração, e a pessoa ficou inquieta. Acreditem, quem fica inquieto vai procurar respostas. Imagine se meia hora eu quisesse dar respostas a todas as agendas que o mundo está estabelecendo. De um púlpito, eu erraria, me chamariam de herege, falariam um bocado de coisa de mim. Porque é impossível dar respostas que eu mesmo, em minha fase tenra, 35 anos, nem eu mesmo sei de todas as respostas. Às vezes a inteligência de alguns mostra mais como arrogância. E a arrogância derruba. Desfoque da agenda do tempo. Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Nicodemos vai procurar Jesus na madrugada. Melhor, madrugada fica por minha conta. Lá diz noite. Que ele não queria ser visto, mas ele tinha questionamentos profundos no coração dele. Ele foi lá, eu sei que tu és o bom mestre. Como posso herdar o reino dos céus? Aí Jesus olha para ele e fala, é necessário? É necessário? Aí ele diz, mas parece uma coisa complicada, como pode o velho voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus olha para ele e fala de novo, aí minha palavra, é necessário nascer de novo. Mas como, Jesus? É necessário nascer de novo. Mas como? Olha a pergunta, a resposta. A pergunta dele é como? E Jesus fala, é necessário nascer de novo. Mas como? Olha, quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Tem coisas que naturalmente a gente não vai saber a resposta, a gente só precisa se lançar. O Evangelho é assim. Eu estou agoniado, eu estou cheio de ziquezira mental, o que eu faço? Eu vou parar minha caminhada, burrice. Continua. É na caminhada que às vezes a gente entende algumas coisas. E se não entender, a gente leva como espinho na carne, mas a gente leva. Tem coisas que nós nunca teremos resposta, mas aí vocês vão lembrar da minha filosofia. E daí? Termino. A transformação é necessária. Jesus não dá concessão para Nicodemo, mas ele é autoridade, ele é um homem, procurou Jesus. Lá à noite, Jesus fala, é necessário nascer de novo. Por quê? Porque não tem outro jeito de herdar o reino dos céus, senão nascer de novo. É aquilo que nós chamamos biblicamente de metanoia, não, é aquilo que nós chamamos biblicamente de regeneração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Se nós arrancarmos o arrependimento, a regeneração, a gente subtrai a mensagem da cruz. E a gente passa a dizer, venha todo mundo do jeito que está, mas não precisa mudar de vida. E não é isso que Jesus diz. O que Jesus diz para Nicodemos é necessário nascer de novo. Se fala muito de pontos, de agendas, né? O que o senhor acha da pessoa que... É igual o caso aí, né? O rapaz, misericórdia, morreu lá de forma bruta pelos policiais, né? Os policiais não, o policial. Vamos tomar cuidado, né? Da forma que... E aí teve aquela comoção mundial. Vidas pretas importam. Eu sou negão também. Aí vem uns cabeçudos lá na França, matam uma brasileira. Me diz aí, qual era a corzinha dela? Qual era a cor? Mas ela era cristã. Vocês estão ouvindo alguma comoção? Vidas negras importam. Tem um bocado de mané que fala, eu agora sou revolucionário, eu também tenho que ir nessa agenda. Vida negra importa. Aí mata alguém lá, vida de prostituta importa, a vida do pobre importa. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Vejo um bocado de adolescente indo na agenda do tempo de... eu sou revolucionário. Como eu sou inteligente. Eu estou apoiando. Olha, hashtag bobeira. Oi, filho? Qual? Do SUS? Nem leem nada, mas não pode privatizar o SUS, seria muito bom. Desculpa a franqueza, mas não vai acontecer, porque não é o propósito, e é muita complicação para isso. Mas quem não foi já no SUS e foi direcionado para o hospital particular sendo pago pelo SUS? Quem já fez exame em colégio particular? Eu já. Direcionado pelo SUS. Não tem diferença o atendimento? Não estou aqui defendendo privatização porque não é. É mais uma falácia. Eu não sei como tem gente que gosta de ser envolvida por falácia. É muita falta de entendimento, de procurar saber de fato o que está acontecendo. Mas deixa o SUS para lá que eu também não... Sabe? É muita crise para pouca coisa. Eu moro num local onde eu vejo, não lá no meu local, mas em volta ainda valas. Há um tempo atrás diziam, não pode o saneamento da nação. Poxa, quem gosta de ficar andando na rua sentindo cheiro de fezes? Mas tem político para tudo, até para dizer, não pode sanitizar. Não pode. Tem cada maluquice que fala, não é possível isso. Aí pegam os adolescentes em crise, todo adolescente passa crise, tentando se estabelecer na vida, compreender as coisas. Aí uma dúvida do adolescente fala, é porque de repente você não gosta do sexo oposto, você gosta do mesmo. Aí, não, mas eu tenho que entender, não, a pessoa só precisa ser direcionada, orientada, só isso. Que complicações às vezes. Jesus olha para Nicodemos e fala, Nicodemos, não tem jeito, é necessário nascer de novo. Mas o que eu faço? Eu quero, mas eu não tenho como nascer de novo. Então não tem como você alcançar o que você quer. Último, o endemoniado gadareno.
Jesus encontra aquele homem cheio de capeta no corpo. Estava lá, entre os animais, peladão. Ainda tem gente que gosta de andar pelada, né? Praia de nudismo. Ah, bobeira também isso. Ah, eu gosto que os outros me olhem pelado. Tem gente que... é isso que eu falo, tem maluco para tudo. Tem. Aí tá lá, peladão, se machucava, vivia com os animais, ninguém era forte o suficiente para dominá-lo, até que Jesus chega naquela região. Resumindo, Jesus expulsa os capetas da vida da pessoa. E aí, Marcos 5,15 diz: e quando foram encontrar Jesus, encontraram sentado, vestido, comendo. A mensagem da cruz leva libertação para o homem. Mas ontem, conversando com Mona Lisa sobre essa passagem, que as crianças vão estudar sobre endemoniado gadareno hoje, se não me engano. Olha lindo, que coisa maravilhosa. Jesus o liberta. Mas quem dá roupa para aquele homem? Quem dá comida para aquele homem? Hã? Fala, Altair, quem fala? Quem? Quem dá comida e roupa para aquele homem? Que só tinha Jesus e discípulos lá. Que ninguém tinha coragem de chegar perto daquele rapaz. Hã? Os discípulos. Olha que lindo. Jesus liberta, mas é a igreja que dá a roupa e o alimento para aquele que está liberto. Há uma restauração, transformação. Aquele que antes comia com os animais está sentado com Jesus e discípulos. Aquele que vivia sujo, rosnando, agora está conversando e limpo, vestido. Se esvaziar a mensagem da cruz, esvaziaremos o sentido do poder do Evangelho para transformar vidas. O trabalho batista na Cracolândia é maravilhoso, que mostra muito desses casos. Pessoas que estavam lá se drogando com crack e hoje estão rodando aí, sendo missionários, dando testemunhos de transformação. O Evangelho tem esse poder. Semana passada, o jornal Folha de São Paulo se rendeu em reconhecer o trabalho social da igreja, que o que a igreja faz, nenhuma instituição no mundo consegue fazer, que é alcançar vidas, transformá-las, reassociá-las e lançá-las nas sociedades transformadas. Eu olho aqui e eu vejo pessoas que viveram uma vida louca, eu conheço pessoas que eram viciadas, pessoas que eram traficantes, eu conheço pessoas que mataram outras, mas que hoje se tornaram pessoas transformadas pelo Evangelho e são usadas para propagar a graça de Deus aos homens. Termino a mensagem da cruz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Não se permita perder a essência da mensagem da cruz no seu coração. Porque se acontecer isso, meu irmão, aí nossos encontros só vão ser encontros que fazem bem para a alma, é a comunhão, é o social, mas não a transformação de vidas. Espero em Deus que a sua vida tenha sido edificada.
Espero em Deus que você tenha ouvido tudo o que foi dito. Fiz com muito carinho, tentando fazê-los lembrar de verdade. Se você não prestou atenção nessa mensagem, fique focado lá na sexta-feira que ela vai ser lançada no YouTube. Ouça de novo. Eu acredito